Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um vídeo especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos à meta dos 1.200 inscritos. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a civilização dos minoicos, que ficaram empatados com os micênicos, como eu me referi ali na enquete. Duas civilizações que ocuparam a famosa ilha de Creta. Então vou contar a história desse povo, as suas origens, o que aconteceu com eles e alguns desses registros da história dos minoicos. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera, que ajuda demais a divulgar o canal e valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam todos muito bem-vindos. Eu trago várias civilizações aqui do mundo antigo. Tem povos do Ocidente, do Oriente, tem África, tem Ásia. Tá tudo organizado nas playlists dos nossos vídeos especiais. A cada meta de inscrito eu trago um vídeo especial para vocês. E a nossa próxima meta agora é de 1.450 inscritos junto com vocês. E o melhor, vocês também podem dar sugestões de civilizações antigas que vocês querem ver aqui no canal. E também me sigam lá no Instagram, @ozelota, onde lá vocês ficam sabendo das novidades do canal sempre que os vídeos saem. Então tem sempre lá postagem das capas. E claro, o meu quadro Curta com o Zelota no IGTV, onde eu trago um conteúdo extra que eu não faço aqui no vídeo, eu trago lá no IGTV. Aqui no YouTube, vídeos todas as quartas às 20 horas, sábado às 14 horas. No IGTV às segundas à noite e às quintas também à noite após as 18 horas. Só não posso dizer hora porque depende do Wi-Fi. Então, sempre com metodologia, mas nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos lá, porque enrolação é só no começo, é para dizer do que se trata o canal. Vamos lá. Os minoicos. Bom, vou começar a contar a história dos minoicos desde a época da pré-história, mas não se preocupe, não vai ficar uma coisa muito comprida e chata. Até porque pré-história eu particularmente não sou muito fã não, até por isso mesmo eu não falei sobre pré-história aqui no canal até hoje. Bom, os minoicos eles são considerados uma das primeiras civilizações que surgiram na Europa. E ao contrário dos micênicos que migraram até a ilha de Creta, esse povo foi formado na própria ilha. Os registros contam que a ilha começou a ser ocupada por volta de 6.000 anos antes de Cristo. Já por volta de 5.700 anos antes de Cristo, eles já faziam, esses habitantes da ilha de Creta, figuras feitas com argila, antropomórficas, seriam referentes a divindades que eles idolatravam, cultuavam, assim como os deuses egípcios, né? Aquela mistura de homens com animais, humanos e animais, enfim, que vocês já conhecem aí da mitologia egípcia e de outras que eu já trouxe aqui para o canal. Eles que já começaram ainda na época antes da Idade do Bronze, né? Pré-Idade do Bronze, a construir suas edificações e eram parecidas com a do Egito e do Oriente Médio. Porém, a diferença era a técnica de construção, que eles utilizavam o barro queimado e também com argila, que era típica daquela região, no caso da ilha de Creta, o que diferenciava também de outros povos da Europa. Outra coisa era a produção que eles já faziam agrícola, né, para sua própria subsistência, o cultivo de algumas coisas como as lentilhas e o trigo, e também com a domesticação de animais, com a criação de bois e cabras. A pesca também se tornou fundamental para a subsistência dos habitantes da ilha, que ainda não faziam comércio. Isso só vai acontecer mais na frente da Idade do Bronze. E aí, por volta de 3.800 anos antes de Cristo, eles passaram a substituir as pedras pelo bronze nos utensílios que eles utilizavam, como por exemplo o machado. E aí nós chegamos na Idade do Bronze, que é o período do florescer da civilização minoica, e foi entre os séculos 20 e 15 a.C. Nessa época, Creta já era tão imponente como outras civilizações já mencionadas aqui, como o Egito, a Mesopotâmia e até a região da Anatólia, tão famosa aqui nos vídeos da saga bizantina, já que
fica ali na Rússia e fez parte do território do Império Bizantino. Bom, a economia ela mudou bastante durante esse período, porque eles deixaram de produzir para o seu próprio consumo e passaram a exportar, se tornando grandes comerciantes e principalmente marítimos, já que eles estavam numa ilha, claro, então eles precisavam de navios, então eles começaram a desenvolver várias técnicas que eu vou falar um pouquinho mais na frente nesse vídeo. Bom, com relação à economia, eles dominaram a navegação para fazer comércio com esses outros povos. Então eles produziam os seus produtos e eles faziam essas trocas comerciais. Nessas viagens comerciais que eles faziam pelo mar Egeu, eles passaram a assimilar a cultura de outros povos. Então a cultura deles era uma cultura bem miscigenada, um desses povos com que eles se relacionavam comercialmente. O metal era muito raro na ilha, então era um dos produtos que eles mais pegavam quando faziam esses negócios, o comércio, né, que era o escambo, né, que era a troca do que eles produziam pelo que os outros tinham. Então eles negociavam com outros povos e aí sempre eles buscavam o metal que eles não tinham. Mas o que é que eles produziam para poder trocar por esse metal? Então seus principais produtos eram o azeite, o vinho, a cerâmica e outros produtos feitos com o próprio metal que eles compravam, né? No caso eles pegavam nessas trocas, desses escambos, e eles dominaram a metalurgia. Então a gente tinha ali meio que um princípio de um processo de industrialização. Eu posso estar viajando no que eu estou falando? Não, mas o princípio é basicamente o mesmo. Você tem como produzir, mas você não tem aquela matéria-prima. Então você vai lá, compra aquela matéria-prima, produz, usa aquela matéria-prima para produzir um tecido, uma arma ou alguma coisa que você tenha que utilizar, e aquilo ali você depois vende para aquele mesmo que foi o que lhe forneceu essa matéria-prima, né? O mesmo povo que forneceu aquela matéria-prima. Então a gente tem aí meio que essa questão aí de um princípio da industrialização. Então os principais produtos que eles adquiriam nessas trocas eram o cobre que eles pegavam com os cipriotas lá no Chipre e também o ouro com os egípcios. Então eles faziam esse tipo de comércio, o Egito tinha uma grande reserva de ouro. Bom, eles acabam se tornando ali os mestres dos mares. Mas os grandes navegadores não foram os fenícios, que eu já trouxe vídeos sobre os fenícios aqui no canal. Quem não assistiu, eu convido vocês a assistirem. Eu vou deixar o card aqui em cima. Você pode ir lá dar uma conferida nessa história sobre os fenícios. Chegaram no Brasil ou não, enfim, lá eu conto essa história. Mas os fenícios, eles navegavam pelo Mediterrâneo, os minoicos pelo Mar Egeu. Então não existia essa rivalidade, cada um estava em um canto diferente. Mas aí, enfim, os minoicos eles também desenvolveram suas próprias técnicas. Então o que foi descoberto a respeito deles é que eles tinham essas técnicas de navegação, chegando ao ponto deles terem noção de atmosfera e também do mar, como estaria o mar, e fazer as suas viagens. Então eles tinham barcos enormes, barcos que chegavam de 20 até 30 metros de comprimento, que eram utilizados para essas navegações, para a troca, o escambo, o comércio. Esses barcos tinham velas e tinham também remos, então eram barcos bem avançados para a época. Em alguns afrescos que eu já contei aqui, o que são afrescos? Aquela pintura feita na parede. Então eles foram encontrados afrescos em Creta, que pode-se observar barcos sendo atracados em grandes estaleiros na ilha de Creta. Com relação à cultura, como eu disse, ela era bem misturada com outras culturas de outros povos, mais especificamente o que era deles. Bom, eles desenvolveram um próprio sistema de pesos e medidas. Então eles meio que são pioneiros na matemática. Eu não posso afirmar que eles inventaram a matemática, mas pelo menos o que pode se chegar aí é um princípio de matemática. Eles criaram essa matemática rudimentar, que eles tinham um sistema de números e até um sistema de cálculos que eram utilizadas para a contabilidade do que eles pegavam, o que eles negociavam, enfim, toda aquela questão.
Outra coisa também era escrita hieroglífica que eles tinham, que era bem semelhante à dos egípcios e que, por sinal, ainda não foi traduzida. Por isso que se sabe muito pouco a respeito dos minoicos. E como eu disse, como eles tinham essa influência dos povos com quem eles negociavam, existiam uns traços na cultura egípcia e mesopotâmica na civilização minoica. Com relação à arte dos minoicos, eles criaram uma própria olaria, onde lá eles produziam cerâmica, e é uma arte que era feita com o barro. Então eles criavam produtos como ânforas, copos, taças, que eram negociados como artigos de luxo. O metal que era utilizado para a produção de armas e utensílios, eles também desenvolveram a técnica da metalurgia, da fundição, produzindo diversos tipos de armas como adagas e espadas. Algumas dessas armas eram feitas com um adorno de couro no cabo, que era utilizado mais para a questão de coleção, de exibição, do que propriamente para combate. Bom, na questão da arquitetura, como mencionei já ali, um pouco antes, no início, na época da pré-história ainda deles, eles vão se destacar pela construção de grandes palácios. E o maior desses palácios era o Palácio de Knossos, sendo ali o maior palácio da ilha de Creta. Ele foi um palácio antecessor a outros dois palácios que existiam na ilha, que eram os palácios de Festo e de Mália. Porém, esses dois palácios foram destruídos em um terremoto no ano de 1700 anos antes de Cristo. Com relação à sociedade minoica, ela era uma sociedade governada por o rei, O rei era o principal ali, governante. Então o único conhecido, na verdade, é o rei Minos, que é um famoso e lendário rei, E foi quem construiu o Palácio de Knossos, que era a principal cidade aí dos minoicos. Porém, o rei Minos ele é conhecido de duas formas, Vocês têm ali a versão histórica, que eu vou falar um pouco aqui, e a versão mitológica por conta do labirinto do Minotauro, que eu vou trazer essa história no Curta com o Zelote. Então fiquem de olho no vídeo que vai sair amanhã lá no IGTV. Bom, então não se sabe a respeito dos nomes dos outros reis, justamente por conta dessa questão da escrita deles não ter sido ainda decifrada. Bom, eles utilizavam também o sistema de cidades-estados, assim como a gente vai ver futuramente na Grécia. Eles já utilizavam esse sistema de cidades-estados, mas todas elas eram subjugadas à cidade de Knossos, Então, Knossos era como se era a capital desse reinado. Eu não posso chamar de império porque eles não tinham províncias, eles foram assimilando ilhas que eram ilhas pequenas que existiam ali próximas da ilha de Creta e que acabaram fazendo parte ali do reino dos minoicos, desse povo minoico. Bom, Knossos ele era o centro principal, era o centro administrativo, e era onde lá se distribuía a riqueza, onde vivia o rei, no Palácio de Knossos. Na cidade de Knossos também estavam as casas, as lojas, os banhos, que no caso eram banheiros públicos, ou até lugares onde as pessoas realmente tomavam banhos, as oficinas e também os armazéns. Com relação às cidades, a principal, claro, a cidade de Knossos, e outras cidades importantes eram as cidades de Mirtos e de Tilissos. São outras duas cidades aí que são conhecidas, entre outras, mas essas daí são vistas como as mais importantes dos minoicos. Bom, com relação à religião dos minoicos, nós vamos ter uma religião assim como de todos os outros grandes povos da antiguidade, era politeísta. Porém, existia uma deusa principal, que era uma deusa considerada uma deusa mãe. Ela era uma divindade que era ligada à natureza e também aos animais. Então eles tinham uma coisa muito naturalista, era uma essência deles. E lembra também um pouco ali dos povos celtas, que eu já fiz vídeos sobre eles aqui também no canal. Bom, eles faziam também os sepultamentos, que eram feitos em covas normais, e depois eles vão passar a fazer os sepultamentos em túmulos. O curioso é que nesses túmulos em que essas pessoas que morreram eram sepultadas, junto deles eram colocados pertences em que aquelas pessoas utilizariam para uma viagem.
tendo aí uma certa semelhança com os egípcios, né? Os egípcios eles colocavam dentro do sarcófago do faraó o que ele iria utilizar após a sua, né, uma próxima vida, já no caso aí dos minoicos, para uma viagem. E o curioso é que foi encontrado dentro de um túmulo de um minoico um barco para que ele fosse viajar, né, fazer essa viagem. Então faz todo esse sentido aí. Então tudo isso faz parte dessa questão aí das semelhanças com essas outras civilizações, da assimilação de culturas e etc. Agora, com relação à decadência, bom, não existe registro de rivalidades assim com outros povos durante todo esse grande período aí da civilização minoica. Mas tem três teorias, eu vou falar sobre cada uma delas aqui. Bom, a teoria 1 é que por volta dos anos de 1450 ou 1400 a.C., houve uma grande erupção, né, seguida de um terremoto e na sequência um maremoto, e aí destruiu ali tudo que estava na ilha. Bem apocalíptico, né? Parece aqueles filmes de fim de mundo, né? Na ilha de Thera, por exemplo, foram destruídos ali palácios, né? A ilha de Thera que fazia parte ali daqueles arquipélagos de ilhas que pertenciam à ilha de Creta. A segunda teoria fala da chegada dos aqueus, que é o povo que se tornou os micênicos, que eu trouxe na última semana e que disputou aqui a enquete com os minoicos e que terminou no empate. Enfim, por isso eu estou trazendo os dois aqui para vocês. Então os micênicos chegaram e derrotaram os minoicos, expulsaram, destruíram a cidade de Knossos e fundaram a cidade de Micenas, que foi a cidade que deu nome a esse povo, né, os micênicos. A terceira teoria é a mesma que aconteceu, uma das que aconteceu com os micênicos, que foi a chegada dos dórios, eles que ocuparam a ilha de Creta e pegaram, aproveitaram aquelas estruturas das cidades dos minoicos que estavam abandonadas, construíram as suas próprias cidades. Os minoicos haviam migrado para uma parte mais leste da ilha e que acabaram sendo assimilados por outros povos por volta de 1380 anos antes de Cristo. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Quem tiver sugestões de outras civilizações da antiguidade que você quer ver aqui no canal, deixa aí embaixo nos comentários. Ah, e como sempre eu esqueço de dizer que também tem uns vídeos que são postados lá do IGTV, lá no Facebook. Então fica de olho lá também. Quem não tem Instagram tem Facebook, o link está aí na descrição. Bom, então eu voltarei com o Culta com Zelota na quinta-feira à noite, no caso amanhã, com essa história da lenda do Rei Minos. Sexta-feira estou trazendo uma enquete e vai ser aí no nosso enquete especial de 1225 inscritos. Vou estar trazendo essa enquete na sexta-feira aqui, vai começar na sexta e vai até a segunda-feira tarde, né? Na sexta tarde até a segunda-feira tarde. No sábado tem a saga bizantina, onde estarei trazendo a história de dois imperadores, o Filípico e o Anastácio III. Para quem está acompanhando a saga bizantina, vou dar um leve spoiler aqui, hein? Lembra daquele rapaz que sonhava que seria um imperador um dia e que foi exilado pelo Tibério III? Era o Filípico. Então vou trazer essa história para vocês aqui. E também não deixem de seguir aqui os canais parceiros. Falei sites no vídeo anterior. Então, enfim, são os canais parceiros que fazem parte aqui. São meus amigos aqui do História com Zelota, o Zé de Nerdbook e o Casa dos Cavaleiros. Os links estão aí embaixo também na descrição. Conteúdo de qualidade, vale a pena conferir. Então vou ficar por aqui. A gente se vê novamente aqui no YouTube na quarta-feira e amanhã lá no IGTV. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.